Bom dia, queridos. A paz do Senhor, que Deus os esteja abençoando nesse dia maravilhoso, nesse dia de bênção que o Senhor tem feito para todos nós. Quero, nesta manhã, dividir com você um texto, não é, que o Espírito Santo de Deus falou profundamente conosco nesse dia de ontem, não é? E hoje pela manhã ainda eu estava orando e a palavra estava fervilhando o meu coração. Então eu quero dividir com você para o nosso crescimento. Quero dividir essa palavra para ajudá-lo a crescer. Quero trazer essa palavra para incentivá-lo. Quero trazer essa palavra para poder fazer com que você entenda qual é o processo que devemos de passar para o nosso crescimento e o que devemos de fazer para o nosso crescimento. Estamos hoje lutando com em várias áreas, não é? A área espiritual, essa área ela é totalmente exclusiva, não é, de oração e de busca daquele que pode todas as coisas, que é o nosso Senhor Jesus. Depende dele a nossa vida espiritual, não é ir andando na direção do crescimento, ou seja, andamos na direção dele e ele vai fazer-nos crescer. A área material depende muito de nós, queridos. A área material e financeira depende exclusivamente de nós. No livro de Deuteronômio 28, nós vamos falar também sobre isso. Fala sobre essa maneira em que muitos de nós, muitas vezes, caímos em armadilha e acabamos, irmãos, minguando a nossa parte financeira. Eu quero ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, onde nós vemos aqui uma história tremenda, uma história triste, não é? Mas real, não é? Então diz o texto assim: mas um homem chamado Ananias, com a conivência da sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e guardou parte do valor da venda para si. E em seguida entregou o restante dos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir contra o Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro com o que quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. E em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passados não mais de 3 horas, chegou a esposa dele sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse o preço, ela respondeu. E Pedro prosseguiu e disse: o que a levou a ser conivente com essa conspiração contra o Espírito Santo? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar e você será a próxima. Mas ele pronunciou essas palavras e ela caiu morta. Quando os jovens chegaram, encontraram o corpo da mulher, que foi carregado e sepultado ao lado do marido. Nesse tempo, a igreja inteira e todos os que tornaram conhecimento do fato, sentiram um total respeito profundo por Deus. Eles perceberam que com Deus não se pode brincar. Eu tenho visto, irmãos, ao longo dos dias da minha caminhada, tenho visto irmãos prosperarem maravilhosamente. Tenho visto pessoas prósperas delfinharem de uma maneira assustadora, rápida, tudo por causa da fidelidade ao Senhor. O texto aqui nos dá uma nítida clareza de que quando nós omitimos de Deus, não é, com relação aos nossos ganhos e aos nossos faturamentos,
nós estamos omitindo a pessoa do Espírito Santo de Deus. Nós estamos, irmãos, fazendo com que o texto aqui diz, nós estamos brincando com a autoridade de Jesus sobre nossa vida financeira. Você sabe quando Jesus vai ter autoridade sobre a tua vida financeira? Quando você, irmãos, agir de modo fiel ao Senhor. Aí você vai ter a total autoridade de Jesus para repreender todo aquele que tenta minar a tua parte financeira, que tenta minar a tua parte, irmãos, financeira. Aí Jesus vai ter autoridade. Quando se mente para o Espírito Santo de Deus, escondendo aquilo que nós achamos que estamos escondendo da nossa liderança. Ora, irmãos, Pedro aqui não estava nem um pouquinho preocupado com a ação do que ela estaria fazendo para ele. Pedro trouxe a nítida visão de nós que nós devemos de nos preocupar, era de não mentir ao Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo traz consequências gravíssimas. Aqui nós vemos nesse caso, Ananias e Safira morrendo na frente dele, no templo, porque mentiram para o Espírito Santo. Você sabe, irmãos, que o livro de Mateus, no capítulo 12, nos fala sobre isso. A morte, irmãos, a morte a mentira nos leva à sepultura. Olha só, capítulo 12 e versículo 31 em diante, nos fala sobre a mentira daqueles que estão rompendo, não é, a sua harmonia com o Espírito Santo. Estão rompendo, irmãos, a sua caminhada com o Espírito Santo. Mentir para o Espírito Santo é problema. Mentir para o Espírito Santo é morte. E a Bíblia diz que contra essas coisas não há oração que possa resolver. Diz o texto, isto é guerra, e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são meus inimigos. Se não ajudam, estão atrapalhando. Se não há dito ou feito que não possa ser perdoado, mas vocês persistem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estão rompendo relações com aquele que os sustenta, o nosso Deus. Se vocês crescerem como uma árvore saudável, irão produzir frutos saudáveis. Mas se a árvore for doente, os frutos serão podres. Os frutos nos revelam a verdade sobre a árvore. Irmãos, brincamos muitas vezes com assuntos sérios. Eu tenho visto ao longo do tempo, e chegou a hora de nós tratarmos esses assuntos. Nós temos visto, irmãos de fé, mentindo contra o Espírito Santo sobre os seus ganhos financeiros. Isso só traz prejuízo para você. Isso só traz prejuízo, irmãos, para você. Porque você deixa de dar autoridade, você não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe na tua vida, você não permite que o Senhor Jesus tenha autoridade sobre a tua vida financeira por causa da tua mentira, por causa do teu engano que você tenta fazer contra o Espírito Santo. Eu falei aqui no início, eu tenho visto pessoas, irmãos, crescerem maravilhosamente, irmãos, estão andando de vento em popa, você sabe por quê, irmãos? E são fiel ao Senhor naquilo que ganham. E o que eles devolvem, irmãos, para o Senhor não representa para eles nenhuma perda, representa sempre ganho. Na minha vida sempre foi assim. Sempre que nós atentamos, eu e a minha família, para o ato de fidelidade, nós crescemos muito. Deus nos sustenta, Deus não nos deixa faltar nada. Tem sido assim até agora, nos dias de hoje, na nossa vida. Eu tenho visto irmãos
que eram financeiramente, viviam em abundância, não havia falta. Hoje delfinham para a morte, porque mentem contra o Espírito Santo, mentem para o Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que o que chega, irmãos, nos dízimos não condizem com a realidade. Nós sabemos, mas eu, irmãos, não posso fazer nada. Quem pode fazer alguma coisa é você. Eu vou receber sempre aquilo, irmãos, e vou anotar nos livros aquilo que você traz, como Pedro recebeu aqui. Pedro recebeu nesse momento a oferta que cabia a eles. Pedro recebeu sem problema nenhum, mas o Espírito Santo de Deus anunciou a Pedro: Pedro, eles estão mentindo contra mim, e contra mim eles estão pecando. Por isso eu vou agir assim. Irmãos, quando você mente contra o Espírito Santo sobre os teus dízimos, as tuas ofertas, você está elevando a autoridade sobre a tua vida aquele que ministra na mentira, aquele que mente, o pai da mentira. O pai da mentira está atuando no teu coração. O pai da mentira está atuando na tua mente, irmãos, te trazendo engano, te trazendo equívocos, irmãos, que você pensa que é benefício e que só vai trazer para você profundidade terrível, vai cair cada vez mais a um poço e vai delfinhar, irmão, porque este é o caminho daquele que mente. Então, mentir contra o Espírito Santo é trazer problema sério. Aqui, Ananias e Safira pagaram com a vida. E nós, e você, irmãos, vai pagar o preço. Qual o preço que você vai pagar? Vai delfinhar, vai gastar tudo que você tem, vai gastar em doença, vai gastar, irmãos, com situações difíceis que vai entrar financeira, vai pagar juros, vai entrar em situações equívocas que não necessitaria se tivesse dado a autoridade de Jesus estar repreendendo todos esses gastos. Se você mente, a autoridade está sobre a tua vida, é o pai da mentira, Satanás, está agindo. Se você é fiel, como eu tenho visto muitos irmãos fiéis, irmãos que trazem seus valores, as suas ofertas, irmãos, suas ofertas ralinhas, mas verdadeiras, seus dízimos, irmãos, ralinhos, mas verdadeiro, que é realmente. Temos recebido, irmãos, dízimos de irmãos que prosperam, abundante, dízimos abundantes, porque prosperam abundantemente, não vão parar, porque quem é o Deus dele, quem está agindo na vida deles é o Senhor Jesus e está repreendendo todos os gastos. Então, pense bem nisso, irmãos. Livro de Atos, capítulo 5, Ananias e Safira, leia. Livro de Mateus, capítulo 12, versículo 31, a mentira contra o Espírito Santo e as suas consequências. E não adianta eu estar orando, irmãos, para que você venha prosperar se na tua vida, se você está mentindo contra o Espírito Santo, é você que está mentindo, não sou eu que deixo de orar para Deus não atuar na tua vida. Muitas vezes o pastor ora pela situação e eu não consigo prosperar. Não é a dificuldade quem está criando para não prosperarmos, não é minha pastoral, que não estou orando, eu estou orando. Mas você está interrompendo o teu crescimento porque você mente contra o Espírito Santo. Que Deus venha te abençoar com essa palavra. Que Deus venha te fortalecer com essa palavra. E você venha crescer, irmãos, com esta palavra. Venha ser fiel, venha fazer os teus votos, venha ofertar ao Senhor com alegria. Compreendeu, irmãos? Com alegria. A Bíblia fala no livro de Atos que eles dividiam com alegria. Eles dividiam as orações, dividiam o partir do pão, dividiam, irmãos, as suas riquezas com muita alegria. E a Bíblia diz que foi a igreja que serve de modelo para todos nós. Se você tiver a oportunidade, leia o livro de Atos, você vai crescer muito, em nome de Jesus. Minha intenção com esse vídeo é alertar você dos equívocos que você deve estar caminhando até o dia de hoje. É fazer você pensar que você ainda não cresceu por causa desse entrave que você está trazendo contra o Espírito Santo. E se você levar assim, irmãos, eu sinto muito. O problema não vai ser meu, o problema vai ser seu somente, porque você vai
Você vai se autonegar de viver em prosperidade. Você vai colocar barreiras e impedimento para você viver, irmãos, muito bem. Seja fiel ao Senhor em tudo, na área financeira, na área espiritual, na área material e na área da saúde. Em tudo isso, irmãos, nós ganhamos, se não mentirmos, porque quem tem que estabelecer a vida em nós é aquele que veio trazer a verdade, e contra a verdade, irmãos, nós não podemos refutar. A palavra do Senhor é a verdade, mas a mentira é o pai da mentira que dirige as vidas. Seja a sua vida dirigida pelo Espírito Santo e não pelo pai da mentira. Que Deus te abençoe, uma quarta-feira de bênção, em nome do Senhor Jesus. Oremos agora para que o Espírito Santo de Deus te traga a vida, luz nesta palavra, e você venha perceber o erro, o equívoco que você está andando até hoje, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro, Senhor, pela esta igreja que está sediada, Senhor, na cidade de São Gabriel, onde, Senhor, nós estamos ali trabalhando e tentando trazer a tua palavra, pregar a tua palavra, alertar os nossos irmãos para que venham proceder, para que venham andar, para que venham receber as tuas promessas. Repreende, Senhor, todo o engano no coraçãozinho e na mente deles nesta manhã, e eles venham ser fiel e andar em prosperidade na tua direção. É o que eu te peço e te agradeço. Repreende as enfermidades nesta manhã. Repreende, Senhor, o devorador nesta manhã, daqueles que são fiéis, daqueles, ó Senhor, que te servem e que te adoram. Eu oro nesta manhã e os abençoo. E aqueles que estão equivocados, Senhor, apaga esse equívoco, ajuda-os a lembrar de que eles devem te servir e estar contigo. Isto, Senhor, é figura nossa, nós que temos que tomar essa decisão. Mas eu venho te pedir nesta manhã, nos ajude nisso, em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Uma boa quarta-feira.